Qual a importância da convicção cristã? Você sabe o que a Bíblia nos ensina sobre convicção espiritual, convicção moral e convicção social? Como nós podemos cultivar a nossa convicção cristã? Então são assuntos como esse que nós iremos tratar na nossa aula deste domingo. Nós já estamos chegando na aula de número 11, já encerrando aí a nossa revista no nosso terceiro trimestre, uma revista que foi comentada pelo pastor Douglas Batista, e se diga de passagem, um comentário excelente, extraordinário, foi essa revista, pois trata também de temas relevantes e atuais para a nossa sociedade. Se você quer encontrar esses temas, quer assistir novamente, quer estudar novamente, está no nosso canal, Renato Bromochenkel, aqui no YouTube, e você pode entrar lá na nossa playlist e curtindo, né, comentando, deixando sua opinião e participando dos temas que foram tratados aqui em nosso canal. Então pegue aí papel, caneta, né, e faça as suas anotações e vamos direto agora para a nossa revista. Mas antes, não esquece de deixar aí o seu joinha, né, a sua inscrição e também ativar o sininho, porque assim você recebe, né, a notificação, a informação de que os conteúdos estão chegando no nosso canal e você pode estar também estudando a palavra de Deus juntamente conosco. Também deixe o seu comentário, porque é a forma de você dar uma opinião, né, de você argumentar com a gente, conversar com a gente, e a gente vai estar lendo o seu comentário, respondendo, né? E assim também postando outros conteúdos que possam ser relevantes de acordo com o comentário que algumas pessoas pedem alguma coisa para nós. A nossa aula de hoje, ela tem como objetivo, né, os objetivos principais a nível de introdução aqui, é estimular a sua convicção espiritual, para que nós possamos ter confiança em Deus. Então, através desses estímulos, né, que nós iremos receber por meio da palavra, nós vamos exercer confiança em Deus. Nós temos como objetivo compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que essa vida venha glorificar o nome do Senhor. E nós temos também como objetivo reconhecer que o amor sacrificial e abnegado trabalho são essenciais para o sacrifício ou para o crescimento do reino de Deus. Então a gente precisa, a partir da ideia do que vamos aprender aqui, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, numa convicção alicerçada na palavra de Deus. A nossa verdade prática, porque a verdade prática ela diz muito, quando ela diz assim, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. E a palavra-chave aqui é a palavra cultivar, né? Que é cultivar essa convicção. A palavra cultivar ela tem a ideia de cuidar, fazer produzir, permitir o crescimento das condições para que haja crescimento. Então, o nosso tema hoje, né, que é a lição de número 11, cultivando a convicção cristã, é a ideia que o autor quer passar por meio da revista, desta aula de hoje, é de que você venha cuidar, de que você venha dar condições para que a sua convicção cristã ela possa ser exalada, ela possa crescer, ela possa passar para outras pessoas, para ela possa edificar a vida de outras pessoas. Então você precisa cultivar essa convicção cristã. Dito isto, nós vamos ao nosso primeiro ponto, e a nossa revista ela está dividida em 3 pontos. O nosso primeiro ponto fala sobre convicção espiritual. E como a gente pode cultivar nessa convicção espiritual, essa convicção cristã? Como é que a gente pode cultivar isso? Primeiro, através do poder do Espírito. É isso que a nossa revista está demonstrando no nosso primeiro subponto aí. Então, através do poder do Espírito é que nós podemos cultivar a nossa convicção espiritual. Por orientação divina, o evangelho ele foi proclamado na Europa. Veja que o apóstolo Paulo, na noite lá, né, em Atos 16, ele teve um sonho e ali a visão, né, apresentou-se um varão e o varão dizia para ele, passe a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que Paulo então sai naquela viagem missionária
ali levando o irmão Silas também com ele, e é ali que eles acabam, né, passando em Filipos, onde a Bíblia diz que eles foram açoitados ali de forma terrível, né, tiveram uma punição muito severa na cidade de Filipos, e eles dão seguimento indo até a região da Tessalônica. Veja que ele diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz assim: porque o nosso evangelho, ele não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então veja que o apóstolo está dizendo que o evangelho chegou até aqueles irmãos em demonstração de poder. Ele também confirma isso quando ele diz para os irmãos de Corintos, quando ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. É bom que a gente não seja radical nessa questão aqui, é que o discurso que Paulo está passando para os irmãos através da carta, ele não está dizendo que ele não usou a sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Ele não tem como chegar a isso e anular esse conhecimento, né? O que ele está querendo passar para os irmãos, porque daqui a pouco as pessoas vão achar que você não deve estudar a Bíblia, não deve estudar a palavra de Deus, não deve fazer um curso teológico, né? Não deve comprar bons livros para fundamentar a sua argumentação. Só que ele quer dizer que o discurso dele foi em demonstração de poder, não foi fundamentado apenas no argumento humano, senão não passa de intelectualismo, né, teológico, conhecimento humano, onde se baseia apenas na nossa própria filosofia ou argumentação. Veja que na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Pois a palavra foi ministrada, o conhecimento foi ministrado, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Então, como é que a gente pode manter a nossa convicção espiritual? Através do poder do Espírito. É o poder do Espírito que mostra, né, que realiza o operar no meio da igreja. A igreja, ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos lidando com poderes espirituais que opera, que impera, né, na vida de pessoas, que tem fechado o entendimento das pessoas, e essas coisas não desfaz pela filosofia, por conhecimento, por intelectualismo, não. Essas questões são resolvidas por meio do poder do Espírito Santo. E isso resultou na salvação e na libertação dos Tessalonicenses. É o que está na primeira carta, no capítulo 1, verso 8 até o verso 9, onde Paulo vai dizer ali que ele chegou na Macedônia, né, e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos nem necessidade de falar dela, porque ela já está acontecendo por todos os lugares. Então o apóstolo está mostrando aqui que ele foi até aqueles irmãos pregar a palavra de Deus, e a palavra foi ministrada com convicção ali, no poder de Deus, e isso foi que resultou na conversão daqueles irmãos. Veja, por exemplo, o que o nosso comentário bíblico pentecostal diz. Diz: longe de depender de seus próprios recursos ou de sua capacidade de persuasão, Paulo contava com o Espírito Santo. Então ele não contava apenas com a ideia da argumentação que ele tinha, da capacidade que ele tinha. E às vezes o pregador, o pastor, o orador, ele é tentado, né, a confiar na sua própria capacidade. O cara vai lá, faz um curso de homilética, de oratória, aprende a falar bonito, né, as regras da oratória, da argumentação, e aí acha que é o suficiente. Nós precisamos entender que a obra de Deus, ela é regida pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo, que mostrou a visão, que mandou ir para a Macedônia. Então é o Espírito Santo que estava na direção o tempo todo na vida dos apóstolos, e por isso eles foram bem-sucedidos. Na revista de Ensinador Cristão, diz assim: o crente precisa carregar em sua mente a convicção de que a fé cristã não está fundamentada em um discurso racional ou religioso,
mas no poder do Espírito para a salvação do homem, tá certo? Então, mantém isso aí. O poder do Espírito é o que vai nutrir a nossa convicção espiritual. O nosso segundo subponto vai falar sobre a confiança em Deus. Então, como é que a gente pode cultivar a nossa convicção cristã na vida espiritual? Através da confiança em Deus. E é isso que Paulo vai mostrar, né, quando ele passou em Filipos, que ele foi ali açoitado. E ele vai contar isso para os irmãos de Tessalônica, né? A gente vai ficando confundindo aqui a cidade com os habitantes. Vamos lá. Paulo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele diz, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então Paulo, ele entra em Filipos, eu não vou me atentar ou adentrar na história, né, detalhadamente, para que a gente não perca muito tempo aqui e acabe alongando a revista, mas ele passou em Filipos, começou a pregar o evangelho e lá tinha uma profetisa lá que ela ganhava dinheiro, dava lucros para os seus senhores, e Paulo repreende o espírito dessa moça, que sai seguindo ele ali, fazendo declarações de que ele era homem de Deus, parecia até que era algo, né, bom a princípio, Paulo ficar ouvindo aquilo, mas ele percebeu que era um espírito maligno, repreendeu aquilo ali, e por causa disso, eles foram açoitados e colocados no cárcere, né? Aonde a Bíblia conta a história que à meia-noite ele e Silas estavam cantando e orando e a prisão se abalou. Então aquele episódio ali antecedeu a pregação em Tessalônica. E Paulo está registrando aqui que primeiro ele havia padecido antes de chegar ali, mas ele não ficou com medo. Ele declara que mesmo tendo padecido, em Filipos a sua fé não estava abalada. A sua fé estava com confiança em Deus. Então só assim nós podemos manter a nossa convicção confiando em Deus. A gente precisa confiar no Senhor, porque é isso que vai nutrir cada vez mais a nossa convicção. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere com os pés no tronco, como ele diz lá em Atos 16. Mas apesar de feridos, perto da meia-noite, o que eles fizeram? Orava e cantava hinos a Deus. Eles não retrocedem, não recuam e se mantêm ali em louvor e adoração ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que, impelidos pelo Espírito, eles foram para onde? Para Tessalônica e anunciaram a Cristo. Veja que o apóstolo, ali sendo injustiçado, né, ele até questiona isso, ele reivindica uma retratação pelos superiores daquela cidade que mandaram açoitar ele depois do terremoto, consegue ali levar o evangelho para a família do carcereiro, que se rende ao evangelho também, e assim ele segue para Tessalônica, para pregar o evangelho. E baseado nisso, nós somos encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho. A gente precisa continuar firme na exposição, independente do sofrimento, das lutas, né, que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia. Não desfaleça, permaneça pregando a palavra. Veja o que diz o Salmo de número 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então que você possa confiar nisso, ter confiança que Deus está contigo, que Deus está do seu lado e a sua vida está alicerçada e fundamentada no Senhor. No nosso terceiro subponto, a revista vai falar sobre a fidelidade na pregação. Então, como é que nós podemos cultivar a nossa vida espiritual? Através da fidelidade na pregação. Precisamos ser fiéis dispenseiros, né, daquilo que o Senhor nos entregou. Veja que o evangelho anunciado em Tessalônica, ele não foi com engano, ele não foi com imundícia, com fraudulência. Veja que a Bíblia, a versão NVT, vai dizer assim: portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas.
Então o apóstolo está dizendo para a igreja de Tessalônica que ele pregou o evangelho não ali com fábulas, com condutas imorais ou artifícios de seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Pregou um evangelho limpo, transparente, autêntico, o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que ele diz assim na segunda carta de Pedro, né? Aqui Pedro diz na segunda carta, capítulo 1, verso 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então veja que os apóstolos estão ensinando a igreja a se manterem na autenticidade do conteúdo cristão, da palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor, a exposição das Escrituras. Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus comissionou ele como arauto. É o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Mas nós, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então somos exortados aqui a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Irmãos, nos nossos dias, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, onde pessoas são amantes de si mesmo, não conseguem sofrer a sã doutrina, porque parece que é um zumbido, a verdadeira palavra pregada é zumbido no ouvido. Eu não estou falando aqui de ser agressivo, de agredir as pessoas com palavras, mas é ser autêntico, pregar o evangelho genuíno, a palavra bíblica. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas que são animadores de plateia, animadores de auditório. Você confundir a pregação do evangelho com palestra, confundir a pregação do evangelho com a animação de torcida, a animação da galera, a mensagem de autoajuda, estão confundindo o evangelho. Aí criam frases de efeito, criam técnicas mirabolantes para entreter o público. E o próprio evangelho é distorcido. Frases, textos são ministrados, arrancados do seu contexto para fundamentar uma base de riqueza. Você vai vencer, você vai ficar famoso, Deus vai te colocar no trono, Deus vai te colocar para governar por cima dos seus inimigos. E as palavras só vêm nessa direção de que Deus vai fazer, e não há nada que esse indivíduo faça, se conserte, abandone o pecado, mude de vida, mude a sua conduta. Ele continua sendo um cidadão, às vezes atrapalhado no comércio, na sua vida empresarial, continua sendo um mau empregado, um mau esposo, um mau funcionário, continua sendo uma pessoa de mau testemunho na sociedade, porque ele está recebendo na igreja apenas palavras que motivam ele continuar sendo quem ele é. Entendeu? Quando diz, olha, as pessoas te rejeitam do jeito que você é, mas o Senhor te ama, e o cara tá bom, então não precisa mudar. E aí há uma distorção, uma inversão através de fábulas, de alegorias, de ideias que vai se criando para introduzir a pregação do evangelho. Aí pega as ilustrações, as comparações e apenas aplica a partir daquelas comparações. E Bíblia, que é bom, meu irmão, estudo das Escrituras não traz. Quando não, por que não dizer daqueles que para pregar a Bíblia se concentra tanto em trazer extra bíblico que a Bíblia mesmo fica de fora e fica só o extra, A Bíblia em si não está sendo exposta. Então a gente não pode ser radical quanto ao conhecimento que se deve ter, as técnicas que se pode aprender, mas a Bíblia precisa ser pregada. Se eu vou pegar um extra bíblico, para esclarecer um pouco mais, para trazer mais luz àquilo que está sendo ministrado. Se eu preciso recorrer a uma ilustração, tem que ser com essa finalidade, trazer luz sobre o texto que eu estou lendo, para trazer mais clareza para aquilo que está sendo ministrado, e não para criar. Então a gente precisa ter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra, gente que não prega o evangelho,
apenas falsifica o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação. Né? Mensagens que são endereçadas, encomendadas para exaltar pessoas, né? Trazer adoração para o próprio homem, reverência ao homem e não reverência a Deus. Então isso é o que está sendo ministrado em nossos dias. Anunciar Cristo com sinceridade. É isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, quando ele diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade, como na presença de Deus. Então Paulo está dizendo que ele fala o evangelho, anuncia o evangelho com sinceridade. Eu me lembro que hoje talvez caiu quase de moda, mas havia a caixinha de promessa e as pessoas pegavam aquela caixinha de promessa, abria e ali tiravam uma promessa dali. Aí a pessoa queria comprar um carro, ia lá e puxava um versículozinho daquele. Aí a pessoa ia vender uma casa, arrumar um namorado, qualquer coisa que ele ia fazer, ele ia lá e puxava uma caixinha, né, um versículozinho daquele. E ali dentro era o quê? O nome da caixinha? Caixinha de promessa. Então, dentro dela só tem promessa. E aí o cara tirava uma promessa. Vai essa tua força, o Senhor é contigo, eu sou o seu pastor, nada te faltará. E ele só ia para baixo da promessa. Na base da promessa. A Bíblia como um todo não estava sendo lida, estava sendo seguida as orientações como um todo. Então a gente precisa ter cuidado com esses falsificadores aí, que apenas ministra as partes seletivas que são mais agradáveis aos ouvintes. E o apóstolo disse: eu não vim pregar o evangelho para agradar os homens. Então o evangelho não é massagem no ego das pessoas. O evangelho confronta, o evangelho exige mudança e esse evangelho precisa ser pregado. No comentário bíblico pentecostal diz assim: precisamos considerar o dever de viver a pureza e uma vida reta a fim de evitar trazer reprovação ao nome de Cristo. Então nós precisamos ter essa mudança da nossa vida, do nosso hábito, do nosso comportamento, para que nós possamos ensinar às pessoas o evangelho autêntico, genuíno e verdadeiro. Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa revista, onde nós iremos falar sobre a nossa convicção moral. E como é que a gente pode cultivar essa convicção cristã na vida moral? Como é que a gente pode cultivar ela? E aqui também a revista vai nos mostrar 3 formas, 3 subpontos aqui para a gente acompanhar esse raciocínio da convicção moral. Nós precisamos cultivar a nossa convicção moral através de uma retidão nas nossas ações. Paulo, ele vai dizer aqui aos irmãos de Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim: assim que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a conversão, ela opera transformação moral na vida do crente salvo. É preciso ter o quê? Retidão nas ações. Como é que o cidadão nasceu de novo e continua nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo comportamento? E é isso que não está sendo ministrado para as pessoas e precisa ser ministrado. Retidão nas ações. Olha o que Paulo orienta aos irmãos da igreja de Éfeso, dizendo assim na carta, no capítulo 4, que os irmãos precisavam fazer o quê? Deixar a mentira e falar a verdade. Então veja que ele não mostra apenas para deixar de falar mentira, mas fale a verdade. Porque uma coisa é só deixar de fazer algo e às vezes não começa a praticar o certo. Então fala a verdade. Ele diz: pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros, um dos outros. Então o apóstolo está dizendo que nós precisamos falar a verdade. Lógico, falar a verdade com amor, em amor, mas a verdade precisa ser transmitida. Então há pessoas que continuam na mesma prática da mentira, mentindo, né, enganando as pessoas e não são confrontadas a parar de mentir. Então nós temos aqui outro questionamento que a Bíblia vai nos orientar, é deixar o furto e ser honesto.
Não é só deixar o furto, é ser honesto. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então Paulo está mostrando para os irmãos que eles precisavam fazer o quê? Deixar o furto e ser pessoas honestas, né? Ser honesto no trato, no relacionamento, na hora de comprar, na hora de vender, não enganar as pessoas, não furtar, né? Não tomar nada que é de alguém para si, sem que ele tenha trabalhado para adquirir isso. Então ele precisa trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para ter até condição de repartir com aqueles que precisam. Não pronunciar palavras torpes, dizer apenas o que edifica. Então, olha o que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, né? A palavra torpe aqui é esse aspecto, palavra imunda, indecorosa, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, Paulo está pedindo que a gente não use palavras torpes. Há tantas pessoas que usam palavrões, palavras pesadas, indecorosas, palavras que acabam trazendo ali repúdio aos que estão ouvindo. O cristão precisa ter uma linguagem saudável, uma linguagem que edifica quem está ouvindo, promove edificação, é o que ele está argumentando. Paulo jamais usou do falso sentimento para obtenção de favor. Ele está falando aqui o quê? De retidão nas ações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então ele está dizendo que jamais pregou um evangelho com interesse de manipular os irmãos para tirar alguma vantagem, para tentar manipular, induzir os irmãos a tirar alguma vantagem, a sair de uma rota para aquilo que ele queria. Ele nunca manipulou os cristãos, os servos de Deus. Ele disse: Deus sabe disso, vocês bem também sabeis disso. Então ele está mandando uma carta para os irmãos. A motivação era desprovida de ambição financeira. O falso cristão busca poder e influenciar por meio de bajulação mentirosa. Esse é o falso cristão, o falso evangelho. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois o seu ventre e com suaves palavras lisonjas engana o coração dos simples. Então, do que nós estamos vendo de pessoas exploradoras, né, do chamado mercado gospel, e aí, meu irmão, nós entramos nessa fatia do mercado, viramos agora alvos do mercado, e aí o que está tendo de exploradores do evangelho e gente que a única ambição é levar vantagem. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: olha, a grande fonte de lucro é a piedade. Mas os que querem ficar ricos estão transpassando a fé. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, foge disso, porque o amor ao dinheiro tem sido a raiz, né? É a raiz de toda espécie de males. Nessa onda agora que a gente sabe, eu sou pregador do evangelho, nunca vivi só da itinerância, mas sempre viajo pregando o evangelho em outras cidades vizinhas aqui à minha cidade, e ministro também palestras, né, para casais, e a gente ministra curso teológico, e a gente sabe sim que existe a falta às vezes de reconhecimento da igreja que convida. Eu já passei situações de dormir em rodoviária, de ser às vezes abandonado ali na rodoviária. O dinheiro que me deram, né, para voltar não era suficiente para voltar, nem para cobrir a ida nem a volta. Tive que dormir numa rodoviária. Às vezes você vai dormir num hotel, parece que o cara pega a pior pousada, o pior hotel da cidade, coloca o pregador para dormir ali, para tentar economizar, não trata bem. A gente sabe disso, mas não justifica, porque um lugar ou outro lhe maltrata, você fazer exigências absurdas. Aí contratam agências, começam a cobrar
absurdo, exigindo, você está levando, não é um pregador do evangelho, está levando um artista gospel, né? O artista, o trabalho dele é esse, e vira um profissional do púlpito. Ele precisa de toalhas desse jeito, de frutas, ele precisa de tal coisa. Eu quero saber o hotel. Eu já fiquei várias vezes, eu trabalhei no setor financeiro da igreja por 12 anos, aqui na cidade de Eunápolis, fui diretor da igreja. Às vezes o pastor nos pedia para ligar para determinados, né, conferencistas, pregadores e cantores para vir, meus irmãos, as exigências. Não, o nosso ministério não dá para voar no voo da noite, né? Tem que ser só no voo do dia, esse voo vai ficar muito, vai sacrificar meu ministério. E tantos argumentos que são pessoas que vão explorar a fé, explorar apenas os simples, como disse Paulo aqui. E aí a mensagem deles são mensagens de quê? De bajulação. E o apóstolo Paulo disse, não, eu tenho retidão nas minhas ações. A minha conduta de retidão em virtude, né, do que estou sendo ministrado. Então o cristão precisa ter conduta de retidão e uma virtude de crente regenerado, salvo, transformado pelo poder de Deus. Aos Colossenses, Paulo diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É assim que o cristão precisa amar e viver o evangelho. Um evangelho autêntico, demonstrado por meio de ações e não apenas só com palavras, com vãs palavras e lisonjeia, né? E bajuladores. Né? Eu já vi pregações que o cara chega, ele apenas para bajular o líder, o dirigente da congregação ou o pastor, a mensagem é endereçada à bajulação. E o evangelho em si, a autenticidade do evangelho deixa de ser ministrada. Bíblia que é bom, você não vê. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos aqui a convicção na vida moral. Ela precisa ser demonstrada através de uma reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja que Atos capítulo 6, verso 3, diz, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja que o apóstolo Paulo, ele não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Ele vai dizer isso aos Tessalonicenses no capítulo 2, verso 6 da primeira carta. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo está mostrando que o trabalho dele não era dedicado com esse fim de buscar o reconhecimento das pessoas. Então, a reputação ilibada de Paulo, ele vai autenticando isso, demonstrando que ele sempre buscou. Ele está demonstrando isso através da vida dele, dizendo, a minha vida mostra que eu tenho uma reputação ilibada. Mostra que eu tenho uma reputação do qual ninguém tem o que falar. Porque eu não busco a aprovação dos seres humanos, dos homens mortais. A aprovação nossa tem que vir de Deus. Se nós estamos trabalhando na obra do Senhor, é Deus que precisa estar sendo tocado através das nossas ações. Agradar ao Senhor. Porque Ele é quem recompensa os seus filhos com a justa justiça, com a justa recompensa. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. É nisso que a reputação dele está sendo ilibada. Ele diz assim, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 5 a 6. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem dos outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja que ainda que ele podia usar da vantagem de ser apóstolo e criar um peso para a igreja, criar um peso para os irmãos, mas ele não fazia isso.
Então ele está mostrando aqui que a reputação dele é ilibada. Ele tem moral para falar o que ele está falando. Ele tem moral para ensinar o que ele estava ensinando. A vida dele falava mais do que as próprias palavras. Então ele está argumentando com os irmãos, dizendo, eu nunca usei desse pretexto de avareza, de querer para mim, de buscar para mim. Veja que o crente ele precisa gloriar-se no Senhor e não em si próprio. O próprio Paulo vai dizer isso, Coríntios, né? Capítulo 1, versos 29 a 30 da primeira carta. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Os que aspiram fama e prestígio, meu querido, caem em tentação e acabam maculando o evangelho. Há pessoas que pregam o evangelho apenas com um único objetivo, serem famosos, né? Fama, querem agradar as pessoas. Então vamos seguir. Nós temos aqui como, né, a nossa convicção moral aqui ela pode ser cultivada através de uma vida irrepreensível. Irrepreensível, irmão, denota uma conduta que não pode ser censurada. Né? Não há quem possa olhar para você e questionar a sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida social, porque você tem uma conduta irrepreensível. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 27. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Então nós precisamos, querido, ter obediência nas questões morais. Tem tantas coisas, às vezes, que elas não são ilegais, mas são imorais. E às vezes o cristão se envolve nessas coisas e acaba o quê? Escandalizando, tendo uma vida repreensível e não irrepreensível. Atitude de retidão exemplar. O cristão precisa ser exemplo na sociedade, exemplo no trânsito, exemplo na escola, exemplo no trabalho, exemplo no comércio, né? Se ele é o cliente ou se ele é o atendente, você precisa ser exemplo, né? Tratar as pessoas com moderação, com educação. Tem que ter uma vida irrepreensível, conduta sem motivo algum de reprovação, uma conduta ilibada, uma conduta limpa, uma conduta onde você passa, as pessoas não têm do que falar. Pode até falar, né, que é um crente moralista, que é crente, é crentinho, é pastorzinho, é pastor, e criticar, mas falar o que da sua moral? O que podem falar da sua reputação? Ah, o fulano ali é o desonesto, compra e não paga. O fulano ali bate na esposa, é agressivo com os filhos, é ignorante com as pessoas, maltrata todo mundo. Então você acaba tendo o quê? Uma reputação que mancha aquilo que você está pregando no púlpito. Diminui a autenticidade daquilo que você está ministrando. Está assim, envolvido em negócios ilícitos, né? Passa cheque sem fundo, compra, não paga, então enrola as pessoas. Então você vai tendo a mancha do evangelho, manchando o evangelho que você mesmo está pregando. O cristão precisa ter uma vida limpa, ser transparente nos seus negócios, mentir, enganar as pessoas para levar vantagem. Isso não é de Deus. Isso não é o evangelho que nós ensinamos. O evangelho que ensinado nas Escrituras, que pregamos, é um evangelho que aquele que está em Cristo é nova criatura, novos atos, novo comportamento, uma vida santa, irrepreensível na presença do Senhor. Essa conduta sem motivo de reprovação, atitudes de retidão exemplar e obediência nas questões morais, o cristão precisa ter. Querido, essa conduta aqui, né, essa vida irrepreensível, ela denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Então, antes subjugo o meu corpo
e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Então tem tanta gente pregando para os outros e eles estão ficando reprovados. Porque eles pregam mudanças na vida das pessoas, mas eles mesmos não mudam. Eles pregam uma coisa e vivem outra, distante daquilo que é ministrado. Há uma contradição. E Paulo está dizendo, eu subjugo o meu corpo, reduzo ele à servidão, para que pregando para os outros, eu não venha eu mesmo ficar reprovado. Então Paulo estava ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis. E aí ele diz assim, olha, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então Paulo está dizendo, eu comecei a dar exemplo a vocês. Eu tinha até autoridade de ter alguma vantagem, de receber algum benefício, mas para dar exemplo a vocês, para que eu pudesse mostrar para vocês através do exemplo. Então eu fiz isso para vocês poderem me imitar, para que vocês possam imitar. Então a gente precisa ter cuidado, porque algumas coisas que vão vindo como honra, daqui a pouco aquilo vira um mau exemplo, e aí você já está levando os irmãos a se distanciar da sua vida com Deus, da sua vida com o Senhor. O grau de comportamento adotado pelo crente, com os valores do reino, é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Ele diz, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Então nós não podemos causar o escândalo. Nós não podemos dar lugar ao escândalo. E a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida, para que a nossa vida não venha causar escândalo nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Então, o ímpio, o mundo, aquele que não serve a Deus, aquele que ainda não é cristão, aqueles de outra religião, não podem ser escandalizados com a nossa conduta. Nós não podemos dar lugar, não deis escândalo, não causais o escândalo. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque o escândalo, ele não é de quem denuncia, o escândalo é de quem pratica. Por exemplo, João Batista tornou o adultério de Herodes público. Foi ele que disse que ele era adúltero. E ele disse, você é adúltero, você está com a mulher de seu irmão. Então João Batista não é o causador do escândalo. O causador do escândalo é Herodes. A gente confunde muito isso. Os profetas denunciavam o pecado. Os profetas acusavam os reis de pecado. Davi fez em secreto o adultério com Betseba. Mas quem tornou público? Natã. Mas Natã é que é pecador? Natã que é o escândalo, que causou o escândalo? Não. Quem causou o escândalo é quem comete o pecado. E não quem torna público. Não quem denuncia. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não cair nessa mesma filosofia e se enganar nessas questões. Então portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Lógico que a igreja tem o seu fórum para tratar das coisas, a gente deve respeitar isso. Né? Existem as reuniões de membro, existem as reuniões de ministério, existem as reuniões convencionais, então a gente tem um fórum certo para tratar. Mas o escândalo ele é causado por quem comete o pecado e não por quem trata do pecado, quem cuida dessas pessoas, quem cuida de quem está errado. Deu para entender? Captou direitinho aí? Então vamos lá. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal diz assim, como Paulo, não podemos mais viver para agradar a nós mesmos, mas devemos passar a nossa vida a agradar a Cristo. O pastor Douglas Batista vai dizer assim, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade e não de acordo com o contexto em que está inserido. Então não é o mundo, a sociedade, o meio que tem que lhe influenciar a fazer as coisas erradas. Aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. Não buscando aplausos humanos, bajulação de ninguém.
Você precisa ter consciência com Deus, convicção de que você está fazendo a coisa certa, baseado nas Escrituras, nos princípios da palavra de Deus. Então, ao contrário dos falsos oradores do seu tempo, que ensinava que as pessoas pagavam para ouvir, o apóstolo não almejava nenhum benefício pecuniário, nenhuma pecúnia, nada ele queria receber, né, para que ele demonstrasse àqueles irmãos, fosse o exemplo, para que não fosse colocado em dúvida que ele estava ali apenas pelo recurso financeiro. É desagradável ouvir uma pessoa adular e lisonjear alguém. A adulação é falsa, encobre as verdadeiras intenções de uma pessoa. Os cristãos não devem ser aduladores. Os que proclamam a verdade de Deus têm uma responsabilidade especial de serem honestos. Você é honesto e franco em suas palavras e ações? Ou você diz às pessoas o que elas querem ouvir para conseguir o que você quer para seguir adiante? Esse comentário aqui é da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Veja o que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz. Todo pregador do Evangelho enfrenta a tentação de agradar aos homens. Procurar aceitação, aprovação e glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em tolerância ao pecado, a mornidão da igreja. Pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Pessoas que querem apenas a manipulação. Manipular, bajular para crescer, para chegar-se a alguém, para chegar ao lugar que acham que devem chegar, porque não querem ter compromisso com o Evangelho. Compromisso com a palavra, compromisso com aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Então nós precisamos ter compromisso com o reino de Deus. Marcos, ou Mateus, capítulo 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No comentário da aplicação pessoal, diz: aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho a outros devem não apenas proclamar a mensagem, mas também vivê-la. Eles devem ser exemplos dignos a serem seguidos. Por suas palavras, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz: por suas palavras e seu exemplo, Paulo incentivou os tessalonicenses a viver de uma maneira que Deus considerasse digna. Então é isso que nós precisamos, querido, ter convicção moral. E já terminando a nossa aula, nós vamos ao terceiro ponto da nossa revista. A nossa convicção social, como é que ela é cultivada? Como é que ela pode ser nutrida na nossa vida, alimentada na nossa vida? Através do bem-estar comum, gerando esse bem-estar comum, e não apenas o meu bem-estar, o bem-estar coletivo. E a Bíblia fornece instrução para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Olha o que diz, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o papel da igreja é de proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar entre os irmãos. Então, a igreja precisa se preocupar em promover esse bem-estar entre os irmãos. Veja que a missão da igreja, como missão, papel primordial, fundamental, é pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus às pessoas. Mas a igreja também pode, através da ministração do Evangelho, proclamar, também alívio para os irmãos, para que haja mudança também, melhora na própria sociedade. Mas nós temos, por exemplo, o pastor Martin Luther King, que lutou contra a escravatura, contra a escravidão no seu país. Então, a igreja também ela precisa proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo bem-estar social entre os irmãos, cuidando e assistindo os mais fracos, cuidando das necessidades do seu povo. E assim a igreja vai estar pregando o Evangelho com autenticidade, onde não pode apenas um
estar bem e os outros estarem maus. Não pode apenas viver um evangelho onde a gente esquece os necessitados, esquece aqueles que estão fracos, passando por dificuldade. E a gente precisa se lembrar disso. Por isso que nós temos as campanhas, né, de agasalho, de cobertores, campanhas com relação, por exemplo, à coleta de alimentos, doação de roupas, que é uma forma de você aliviar a situação daqueles que estão em aflição, daqueles que estão passando dificuldade. E aí a gente precisa promover através do evangelho, é papel da igreja. Né? O papel da igreja é proclamar o evangelho e também aliviar. Veja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a igreja tinha vários necessitados. Os apóstolos delegou pessoas para cuidar daquela situação de cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. A gente sabe que existe a exploração. E Paulo orientou isso a Timóteo, quando ele disse assim, as que forem viúvas e forem novas, que casem novamente. Podem se casar. Aquelas que forem idosas, que não têm mais condição de casar, essas devem ser cuidadas pelos seus parentes. A sua família deve cuidar. E aquelas que não têm, aí a igreja deve cuidar. A igreja deve assistir essas pessoas. Então a gente sabe que existe sim pessoas que querem, às vezes, explorar a ajuda de alguém. O próprio Paulo, quando foi conversar aos Efésios, ele vai dizer assim, aqueles que furtavam não furtem mais, mas antes trabalhem. Então trabalhem para ajudar aqueles também que vão precisar das suas contribuições. A igreja fazia arrecadação de ofertas, lá em Corinto, capítulo, se não me engano, capítulo 9, e levava essa oferta para Jerusalém para ajudar os irmãos. Então a igreja promovia isso. E a igreja não pode se esquecer desse princípio. Aí diz, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16, diz, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, digo, meu irmão, aguarda aí, depois eu vou aí te ajudar, volta amanhã, e tu já tem um provento ali, tu já tem como ajudar aquela pessoa, e aí manda aquela pessoa esperar para ajudar depois, para fazer depois. Então não há proveito nenhum disso. Então Paulo encoraja, confortava, né, e servia de exemplo à igreja nesse sentido. Então assim nós, sendo vós também afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, portanto, não éreis como queridos, não éramos muito queridos. Assim, também ele vai dizer em Tessalonicenses capítulo 2, verso 11, na parte A, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos. Então Paulo está dizendo aqui que ele encorajava, confortava e servia a igreja de exemplo. Esse sentimento é comparado ao cuidar de uma mãe que se preocupa em proteger os próprios filhos. Paulo vai dizer isso, dizendo, olha, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Então Paulo está dizendo, assim como uma mãe cuida dos seus próprios filhos, eu também procurei me importar e fui brando com vocês, cuidadoso com vocês. Então veja aí, vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai aos seus filhos. Então Paulo diz que era como se fosse um pai amoroso para cuidar dos irmãos. E ele ensinou isso para Timóteo. Diz, Timóteo, você é novo, aí tem muita gente aí que é da sua idade. Fale como se estivesse falando com um irmão. Tem uns aí que são mais velhos que você. Fale como se estivesse falando ao seu pai, né, à sua mãe. E vai ter gente novinha aí, fale como se estivesse falando a filho. Então o obreiro, o líder, né, nós cristãos, pregadores do evangelho, precisamos tratar as pessoas como um pai amoroso. Ele diz, não é só como um pai amoroso. Como a mãe que protege o filho. Então é assim que nós devemos tratar as pessoas. E foi assim que Paulo tratava os irmãos. O dever cristão engloba a moral, engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, segundo Tiago, no capítulo 4, verso de número 17. Então, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. Então, nós não podemos fazer uma coisa em detrimento da outra. A igreja precisa cuidar
né, do bem-estar social dos seus membros, dos seus servos, do bem-estar social das pessoas. E vamos aqui ao nosso segundo subponto e último também, já encerrando a nossa revista. Como a gente pode cultivar nossa convicção social? Através da dedicação altruísta. Ou seja, Paulo se dedicou com profundo altruísmo na pregação do Evangelho. Ele diz, mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele tinha direito a receber salários, né? E a gente precisa ter cuidado, porque toda vez que você vai falar um assunto, as pessoas querem levar para o extremo. A Bíblia não condena o obreiro receber o seu salário. A Bíblia diz digno, né, é o obreiro do seu salário. A Bíblia diz que aqueles que militam no Evangelho que possam viver também do Evangelho. Então, a Bíblia não condena ninguém viver do Evangelho. O Evangelho, a igreja sustentar o seu líder, sustentar os seus obreiros. A Bíblia não condena isso. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é para a gente não perder o nosso altruísmo, né? Essa dedicação altruísta, fazer as coisas sem o olho na recompensa. Paulo teve um momento que ele poderia ganhar e ele abriu mão. Ele abdicou de receber esse salário. Por quê? Porque ele entendia, ele diz, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos como apóstolo, mas para não ser pesado, porque ele entendeu que aquilo ia ser pesado àqueles irmãos. Já na igreja de Corinto, ele questiona, se vocês não me deram sustento, eu tive que trabalhar para ter o sustento. Poderia estar pregando o evangelho e vocês tinham como me ajudar, e outros irmãos de outra região mandou recursos para nos aliviar as necessidades. Eu tive que fazer tenda, trabalhar, mas Paulo não deixava de pregar o evangelho. E assim são vários irmãos que trabalham na vida secular, trabalham, né, na empresa, na loja, chega em casa e vai para a igreja correndo pregar o evangelho, ministrar a palavra de Deus, sem estar de olho em nenhum recurso, em nenhum ganho, porque ele entende que a obra de Deus precisa e ele precisa continuar pregando o evangelho, sendo exemplo ali, cuidando dos servos do Senhor, cuidando do povo de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, ele diz, porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês, vos pregamos o evangelho de Deus. A Bíblia, meu irmão, não condena a provisão financeira para os obreiros. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Digna o obreiro do seu salário. Só que Paulo suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, para ganhar o maior número possível de almas. Então Paulo recusou com pensamento no evangelho. E hoje nós precisamos ter muito cuidado. E talvez isso aqui possa até soar como desagradável para alguns. Mas a gente precisa ter cuidado. A gente critica tanto os salários exorbitantes, né, altíssimos que os políticos ganham. E às vezes muitos também estão entrando, pastores, líderes, estão entrando pelo mesmo caminho, com ganhos exorbitantes, né, por parte da igreja. O amor sacrificial e o trabalho voluntário desprendido são essenciais para o crescimento do reino. E quem tem que ter esse amor? Todos precisam amar a obra de Deus. Todos precisam. Então a igreja tem que tomar muito cuidado. Os pastores, não veja isso como afronta da minha parte, né? Amanhã depois eu posso se tornar também um pastor presidente de um campo, mas a gente precisa ter limites. Isso, a gente precisa ter cuidado com essas questões. Eu sei que é melindroso tratar dessas questões, mas é o evangelho. E Paulo está dando um exemplo aqui que a gente precisa viver esse evangelho, viver essa palavra. Então a gente precisa ter noção. A igreja tem condição de pagar, a igreja paga isso como um fardo ou paga, né, de forma amorosa, voluntária. Porque senão aquilo vira um fardo para os irmãos. É pesado aos irmãos, pesado à igreja, pesado àquela comunidade. Era por isso que Paulo estava dizendo aqui que ele suportou restrições financeiras para não criar um obstáculo ao evangelho. Você pode até não gostar, mas é a palavra de Deus,
é as escrituras que está sendo ministrada ao seu coração, meu querido. E eu espero que você compreenda que a palavra de Deus tem que ser ministrada. Dói, machuca, toca no coração da gente. A gente não gosta de ouvir algumas coisas que confrontam a gente, mas a gente precisa sim estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos concluir a nossa aula e a nossa conclusão. Eu quero ler aqui, por exemplo, uma frase do pastor Douglas Batista, e ele diz assim: a igreja pode e deve somar esforços no combate à fome, ao desemprego, à violência, à injustiça e à discriminação, dentre outros assuntos. A prática do amor cristão é o antídoto, para as injustiças sociais. O Novo Comentário Bíblico diz: as ações de Paulo mostravam que seu ministério era motivado por um desejo altruísta de promover o bem-estar dos outros e não investir em suas próprias necessidades. Pastor Douglas Batista diz mais ainda: Paulo teve uma dedicação altruísta em favor do reino, de modo que, sempre que possível, ele recusava a ajuda financeira da igreja. Então, veja, por exemplo, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz: quando você se envolve no ministério, faça-o por amor a Cristo e às outras pessoas. Então é isso que nós precisamos viver. Paulo nos deixou exemplo, querido, de intensa convicção na nossa eleição em Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E destaca ainda a convicção espiritual resultante do poder do Espírito. Então ele pregou com convicção. E essa convicção por onde? Convicção espiritual, por meio do Espírito, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado. Assim falamos não para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Uma convicção espiritual. Que a nossa convicção moral seja reflexo do temor de Deus. Que a nossa convicção social seja demonstrada pela abnegação em servir ao Senhor. Então chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje e eu espero que você esteja ricamente edificado pela palavra de Deus. Que ela possa surtir efeito no seu coração, seja edificado. A minha oração é que você tenha uma boa aula e passe tudo que foi falado aqui com sabedoria, sabendo falar, sabendo tratar, sabendo lidar com cada ponto, para que você possa assim pregar a palavra de Deus e trazer edificação e não confusão ao coração dos que vão ouvir. Deus te abençoe, dá um joinha, se inscreve e ativa o sininho, deixa seu comentário e veja aí o que a gente está oferecendo na nossa descrição para que você possa abençoar o nosso canal. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.